Durante os últimos meses, diversas pessoas nos procuraram questionando a respeito de aprovação em concurso público e chamamento pela administração pública. A pergunta basicamente é a mesma. Doutor, passei no concurso público. E agora? É o tema de hoje. Olá, meus amigos. Eu sou Carlos Almeida Filho e estou aqui discutindo um tema que é muito importante, porque ele não é um tema que interessa somente para quem é daqui do Amazonas, ele interessa para todo mundo que está pelo Brasil afora. Mas, como existem diversas demandas referidas aos últimos concursos que aconteceram aqui no Amazonas, tanto para a Prefeitura de Manaus quanto para o Estado do Amazonas, diversas pessoas procuraram a instituição fazendo questionamentos a respeito da necessidade ou não de chamamento imediato para integrar os quadros da administração pública. E isso é importante, porque aquele que está aprovado, você que está aqui acompanhando, que foi aprovado em concurso público, está querendo, obviamente, ascender ao cargo ao qual foi aprovado. Se bem que ascensão talvez não seja a palavra adequada, dado que o Supremo tem questionando a ascensão funcional. Mas não é isso que a gente está falando, a gente está falando evidentemente da possibilidade de entrar na administração pública. A pergunta é muito clara, porque as pessoas que pegaram e passaram durante muito tempo estudando, semanas, alguns meses, outros anos, outros, precisam e esperam, obviamente, o chamado da administração para que possam ter justa recompensa pelo seu esforço, qual seja trabalhar na administração e poder integrar de forma bastante adequada os quadros do serviço público para o qual se esforçou tanto para poder passar. Só que quem regulamenta isso, a priori, é a Constituição Federal. Bora observar o artigo 37 da Constituição, que já tem o regramento básico nos seus incisos 2º, 3º e 4º, tratando como regra geral sobre a situação da entrada da administração por concurso público. É importante entender como é que é o tratamento legislativo a respeito de concursos públicos. Para isso, a gente precisa entender que o tratamento legislativo da administração pública não é o mesmo. Existe muita confusão no que se refere a direito administrativo, e concurso está inserido aí, e é importante fazer uma distinção agora. Uma coisa é o tratamento de direito administrativo pela Constituição, que se aplica tanto à União, quanto aos estados, quanto aos municípios, e a outra coisa são as respectivas legislações que regulamentam seus assuntos, como, por exemplo, concurso público, como, por exemplo, licitações, como, por exemplo, bens públicos, etc. No que se refere à gestão de pessoal e concursos públicos, há uma mistura de legislações, tanto as legislações de caráter nacional, que são aquelas orientadas pela Constituição, quanto as legislações de caráter de cada um dos entes. E esse é um ponto que precisa ser esclarecido, porque não é porque uma legislação é da União que ela se aplica por hierarquia a todos os demais entes, como o Estado do Amazonas ou aos municípios do Amazonas, como o município de Manaus. Não, não é desse jeito. O fato é, sim, que se a legislação nacional, ou seja, aquela que a Constituição diz como de aplicação nacional, exige, isso vai ser de exigência para todos os demais estados. Mas não é porque existe um Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que é a Lei 8.112 de 1990, que ela se aplica por algum paralelismo para todos os entes políticos. Não é assim. Mas no que se refere a concurso público, a gente não precisa descer a esse nível de detalhes. A gente pode se satisfazer, obviamente, com a Constituição. E ela diz de uma maneira muito clara que a entrada na administração pública se faz através de concurso de provas e títulos. Bom, mas isso não se dá, obviamente, para todos os cargos. A entrada, notadamente, para cargos estatutários. Até porque, para comissionados, para funções temporárias, funções eletivas, não se exige concurso público. A propósito, houve alguns casos, Brasil afora, de exigência de concurso público para provimento de cargo comissionado e o Supremo já decidiu pela inconstitucionalidade de tal providência. Mas não é disso que a gente está tratando aqui. A gente está tratando de você que é você que é concursado e que deseja entrar dentro da administração pública em um concurso público para cargo de provimento efetivo ou para emprego público. Haja vista que para o emprego público também é exigida a aprovação em concurso público. Bom, a primeira coisa que a gente precisa observar é que a legislação, no caso a Constituição, como vocês viram há pouco, exige que a administração fixe um prazo de validade. E o prazo de validade do concurso público, conforme estabelecido na Constituição, é de 2 anos. Só que a administração pode, fundamentadamente, fazer a prorrogação por igual período.
Então, a administração pública tem, de acordo com o seu planejamento interno, a possibilidade de fixar concurso público com prazos de duração variada, com prazos de validade variada. 6 meses, 1 ano, 2 anos, tanto faz. A escolha da administração. Porque o que é necessário que haja para o lançamento do concurso público é que haja um planejamento prévio, com tanto faz da necessidade de pessoal, bem como com a compatibilidade orçamentária. Porque não é possível que a administração pública faça concurso sem que tenha orçamento previamente previsto para que isso possa acontecer, mesmo que a nomeação dos aprovados se dê ao longo dos anos. Aí vem a pergunta dos inúmeros que vieram conosco nas últimas semanas. Carlos, passei agora a homologação do concurso, e esse prazo é importante, porque é da homologação que se conta o prazo. A homologação do concurso saiu 6 meses atrás e até agora a administração não chamou absolutamente ninguém. O que eu posso fazer? Como regra geral, como estabelece a Constituição, esperar. Por quê? Conforme já tem precedentes inúmeros no Supremo, a aprovação em concurso público, ela gera, sim, direito subjetivo à nomeação, mas dentro do prazo de validade. Isso não quer dizer que, mesmo que você esteja em primeiro lugar, que a administração pública é obrigada a lhe chamar de imediato. A administração, ela tem que observar a colocação das pessoas que foram aprovadas. Ela tem que observar essa ordem, mas não quer dizer que tenha que ser chamado de acordo com uma proporcionalidade tempo-vaga. Não, a administração pode decidir como chamar todos de imediato, como pode decidir chamar também mais ao final. Ou de acordo com aquilo que for mais compatível com as suas próprias necessidades, principalmente com o equilíbrio orçamentário financeiro do Estado. Porque uma coisa é muito clara, a administração pública, apesar de ter feito planejamento, ou de pelo menos exigir planejamento para que haja integração de concursados dentro de seus quadros, ela precisa também estar fazendo avaliação ano a ano a respeito dos equilíbrios entre seus gastos e, notadamente, os gastos de pessoal. Quem fala sobre isso é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o Estado não pode gastar além do que possa ter disponibilidade de acordo com a lei, com a contratação de pessoal. Bora observar na Lei de Responsabilidade Fiscal o artigo 19. Quem estabelece essa situação é justamente o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Observe. O gasto com o pessoal tem limitações de acordo com a receita corrente líquida. E esse gasto de pessoal, ele é limitado, no caso da União, a 50% e tanto aos estados quanto ao município a 60%. Ou seja, vamos voltar aqui a discutir. Mesmo que a administração pública possa ter feito planejamento anterior para a integração de um número X de candidatos, isso não quer dizer que necessariamente esse número X vai ingressar naquele ano ou nos anos futuros, porque a integração desses candidatos vai depender do quantitativo de gasto de pessoal que a administração pública possa ter. Aí vem a grande pergunta. Então quer dizer, Carlos, que por um acaso, se a administração estiver estourando os gastos com o pessoal, mesmo eu aprovado em concurso público, eu posso não ser chamado? É verdade, pode não ser chamado. Na verdade, até o concurso pode ser impedido de se fazer qualquer nomeação. E o Supremo já discutiu disso de diversas maneiras. Eu vou botar um link para vocês para o recurso extraordinário 598009 do Supremo, para que você possa identificar essa situação, que existem sim condições para que a administração pública possa, mesmo realizando concurso público, acabar fazendo a extinção dessa providência e impedindo que os aprovados possam entrar. E os fundamentos são superveniência de situação, gravidade da situação, excepcionalidade da situação e efetiva necessidade. E isso gera indignação, porque a pessoa prestou concurso público. Mas entenda uma coisa, apesar de o direito subjetivo que você tem de aprovação em concurso lhe indicar a possibilidade de ser chamado para a administração dentro do prazo de validade, entenda que nem mesmo ao estatutário essa possibilidade escapa. A Constituição, no artigo 169, eu vou deixar o texto para vocês aí no link, ela diz que, acaso o Estado estoure os limites com a lei de responsabilidade e acaso não haja a contenção desses gastos e mesmo que a exoneração de comissionados e de não estáveis possa acontecer, até o servidor estatutário estável poderá ser exonerado para contenção de gastos de pessoal. Então, se para o estatutário estável pode haver essa situação, quanto mais para quem esteja no aguardo de chamamento pela administração. A outra questão é, quem é que pode ser chamado? Pode ser chamado, de acordo com o que tem a Constituição e que o Supremo entende, pode ser chamado quem esteja dentro do número de vagas.
Então, se nós temos um concurso que tenha 10 candidatos dentro do número de vagas previsto, ou seja, 10 vagas previstas, e em cadastro reserva de forma não prevista, a administração pública, de acordo com esta situação, é obrigada a chamar quem está dentro do número de vagas. O cadastro reserva não implica a obrigação para a administração em chamamento dentro do prazo de validade. Há uma atenção. O Supremo já se manifestou em diversas ocasiões que concurso público único e exclusivamente para cadastro reserva viola as disposições constitucionais. Então, se esse é o seu caso, já tem que tomar as providências aí porque há uma inconstitucionalidade. A administração pública não pode fazer concurso público prevendo unicamente cadastro reserva. Ela tem que ter a previsão do número de vagas. E para você que está dentro do cadastro reserva, a administração pública tem possibilidade de lhe chamar? De acordo com a compreensão do Supremo, há, desde que quem esteja em melhor colocação dentro do número de vagas possa desistir. Então, se nós temos um concurso para, de novo, as 10 vagas e 2 pessoas dentro do número de vagas desistem, então abre-se a possibilidade de que se chamem 2 outras pessoas que estejam nessa lista de espera e possam entrar e tenham esse mesmo direito para poder serem chamadas. Mas o mesmo não se aplica a caso haja abertura de vagas dentro da administração. Vamos imaginar que determinada pessoa se aposenta, ou se exonera, ou é demitida. Não cabe, nesse caso, a implicação, a imputação da existência de direito para que você, que esteja na fila de espera, possa ser chamado. Mas a grande questão é, o que acontece se, por um acaso, dentro da administração pública, tiver quem esteja ocupando as vagas de quem deveria ser concursado? E esse é o questionamento que rolou conosco ao longo dessas últimas semanas, porque a administração, seja municipal ou estadual, estava fazendo concurso público e dentro das chamadas vagas das pessoas que estariam prestando concurso, existiriam pessoas que estariam prestando essas mesmas funções, ou de forma comissionada, ou de forma temporária, ou através de terceirizados. É importante entender bem a diferença sobre isso, até porque a Constituição e a própria legislação estabelecem que o cargo comissionado ele tem funções específicas e destinações específicas. Então, se você tem comissionado prestando função para aquilo que deveria ser de concurso público de estatutário, você tem um desvio de função. Mas em isso acontecendo, evidentemente, existe uma ilegalidade. A outra questão é se existem terceirizados para prestação de funções que deveriam ser ocupados por quem deveria ser estatutário ou aprovado em concurso. Por vezes acaba acontecendo. Ou quando existe a entrada de pessoas que têm a previsão no artigo 37, inciso 9 da Constituição, que são chamados temporários. A administração pode admitir temporários de forma mais ou menos organizada, de acordo com situações excepcionais que possam acontecer no dia a dia da administração. Um bom exemplo é o caso nas próprias secretarias de educação, onde existem muitas pessoas que precisam ser chamadas ao longo do ano para que o ano letivo não seja prejudicado. Essa situação de contratação temporária é excepcional e deve ser sempre substituída por concurso. Esse é o ponto. Então, se para um concurso realizado pela administração, existem pessoas ocupando esses determinados espaços e, em havendo comprovação de tais situações, a preterição de vaga de quem deveria ser chamado por concurso público. E se existe essa preterição, obviamente que cabem instrumentos para o chamamento dessas pessoas. Esse instrumento se faz através do óbvio direito de petição, requerimento simples da administração, ou através da judicialização, se for o caso, ou o acionamento dos órgãos de controle, seja Ministério Público, seja Defensoria, seja Tribunal de Contas, etc. Mas o fato é que a administração ela tem que observar a ordem de classificação dos candidatos. Ela não pode preterir essa ordem. Então, se por acaso existem pessoas que estão dentro dos cargos que deveriam ser nomeados, que deveriam ser para aqueles aprovados em concurso, e existe a demonstração que este é o fato, então, efetivamente, há uma preterição e há necessidade de se fazer o chamamento dos aprovados. Mesmo que isso se dê antes do prazo de validade do concurso ser expirado. Até porque o que é a demonstração clara da ocupação desses cargos por quem não deveria estar ocupando, que devem ser substituídos, evidentemente, por temporários. Esse é um posicionamento que existe dos tribunais de contas do Brasil afora e o Tribunal de Contas do Amazonas não poderia ser diferente. Mas uma coisa é realmente importante. E isso tem acontecido muito, em especial nos concursos da Polícia Civil do Amazonas, que aconteceram anos atrás, e da própria Polícia Militar, e diversos questionamentos vêm acontecendo conosco com a grande pergunta de pessoas que têm ciência da nomeação de diversas outras pessoas através de ordem judicial. Nesse ponto, eu tive o cuidado de trazer um julgado para poder discutir aqui com vocês. Isso pode parecer muito chato, mas é importante.
agravo regimental no recurso extraordinário número 594/917, que diz, abre aspas, a jurisprudência desta Corte, no caso do Supremo, se firmou no sentido de que não há preterição quando a administração realiza nomeações em observação à decisão judicial. Isso significa o seguinte, que vamos imaginar que nós temos um concurso que tenha 100 vagas e a administração pública chamou do 0 até os 50. Do 0 não, tá? Do 1 até os 50. Que as pessoas foram chamadas. E por acaso, por alguma situação imprevista, tem inúmeras que possam ser discutidas, determinado candidato que estava na posição número 150, vamos imaginar que ela esteja nessa posição por conta de uma inaptidão com relação a determinada prova ou uma determinada questão que ele observou numa demanda judicial específica, ele acaba tendo uma decisão liminar para integrar a própria administração. Isso não quer dizer que por essa ordem judicial, essa pessoa que esteja na posição 150 vai implicar em preterição para todas as demais que estão desde a posição 51, implicando necessariamente na obrigatoriedade de chamamento de todos até lá. Não, não é isso. Então, o que não pode acontecer é a administração pública de per si, ou seja, por seu próprio ato, acabar violando essa ordem. Mas a determinação judicial por si só não implica na violação dessa ordem. Bom, sobre concurso público e chamamento, existem milhões de questionamentos e milhões de pontos a serem destacados. Eu achei extremamente importante destacar esse ponto, referente à obrigatoriedade da administração de chamar imediatamente ou não aquele que foi aprovado dentro do número de vagas. Como acabei de discutir com vocês, essa obrigatoriedade ela não acontece, salvo nessas situações excepcionais destacadas e, obviamente, se houver o transcurso desse prazo, a abertura da possibilidade de judicialização para que o candidato aprovado possa ingressar nos quadros de administração. Mas, tirando isso, o que tem que observar é o chamado mérito administrativo, ou seja, a conveniência e a oportunidade de administração de se chamar as pessoas que estão aprovadas em concurso. Bom, esse é um assunto bem mais profundo. Qualquer questionamento sobre isso, estou à disposição. Faça suas críticas e comentários, elas são importantes, até porque foi justamente por conta de uma observação sobre o último vídeo que eu acabei trazendo esse tema para o presente momento. Até porque a demanda referente à judicialização implica, obviamente, em discussão com a Defensoria Pública, e eu não posso destacar aqui um dos colegas que acabou questionando. Então, eu dedico esse vídeo aqui ao colega Elon, que estava aqui dizendo que eu sou youtuber. Eu não sei se eu posso admitir isso, Elon, mas eu vou te botar nessa situação, até porque sobre essa situação de demanda da administração, você já colocou por escrito no livro Defensoria Pública, Constituição e Ciência Política, organizado pelo Maurílio Casas Maia, e você fala do papel da nossa instituição na possibilidade de judicialização em caso de prejuízo aos assistidos. Para quem esteja acompanhando, faz os comentários conosco, larga as críticas, e é sempre muito bom estar aqui com vocês.